Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de Fundamentos 2, nossa aula 4, né? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre as outras duas últimas técnicas de injeções, que foi a subcutânea intradérmica, né? Falamos sobre a angulação, né? Sobre as seringas, os locais de aplicação, que são coisas importantes que vocês não podem esquecer. E hoje nós vamos falar sobre atadura e bandagem e higiene do paciente e iniciar aqui, que eu vou deixar para vocês, as fórmulas de cálculos que vocês devem decorar, memorizar essas fórmulas, para a gente, quando voltar, a gente vai ter uma aula à parte só de cálculos, tá? Então eu preciso, para a gente poder adiantar isso, ninguém ficar perdido, que vocês memorizem as fórmulas de cotejamento que eu vou postar aqui no último slide. Inicia aqui falando sobre a higiene do paciente, né? É uma coisa muito importante dentro do hospital fazer a higiene do paciente, ainda que ele estiver acamado ou não. O paciente tem que tomar banho todos os dias, tá? A gente fala que aquele banho no leito, aquele banho na cama de um paciente acamado é um banho de gato, né? Mas é um banho de gato bem dado, né? Porque faz parte do bem-estar do paciente, da higiene, né? Para evitar a proliferação de doenças, bactérias, fungos. Então é uma coisa muito importante. Todos os dias, na parte da manhã, a gente realiza os banhos, né, nas enfermarias, no CTI, aonde o paciente estiver internado, a unidade que ele estiver, ele tem que tomar banho. Geralmente em alguns hospitais, em alguns não, quase todos os hospitais, a gente deixa aquele paciente grave, aquele paciente que às vezes está no CTI, ele está entubado, né, induzido ao coma. Esses banhos geralmente é realizado à noite, porque a gente divide os banhos durante os turnos. Então o pessoal da noite, que trabalha no SN, que é o serviço noturno, eles dão o banho nos pacientes graves, entubados, né, à noite. Paciente inconsciente, paciente desorientado, para aliviar um pouco o serviço durante o dia, porque bem ou mal, durante o dia se trabalha muito mais do que à noite. Então todos os procedimentos às vezes são feitos durante o dia, tudo que o paciente tem em relação aos exames, né, ressonância, é tudo realizado durante o dia. Então sobrecarrega muito o SD, que é o serviço diurno, durante a escala, né, os plantões diurnos. Então por isso que os banhos nós dividimos dessa forma dentro do hospital. Os pacientes graves, aqueles que estão também no CTI, que estão entubados, induzidos ao coma, eles realizam um banho à noite. E os pacientes orientados, então, que são lúcido orientados, que às vezes deambulam, que andam, que vão para o banheiro, tomar banho no banheiro, ou se estiver acamado, mas está lúcido, a gente deixa para dar banho durante o dia. Porque é chato você pegar um paciente lúcido, ainda acamado, lúcido orientado, você dá um banho durante a noite. Ele não vai nem querer, na realidade, o paciente. Então é assim dividido, tá? A higiene pessoal adequada é indispensável à conservação da saúde e do bem-estar. A pele íntegra é a primeira linha de defesa contra infecções. Então seria até um objetivo, uma finalidade de realizar o banho no paciente, porque a nossa pele, ela é defesa, é a primeira defesa física contra invasores no nosso organismo. Então a pele, que é o maior órgão que nós temos no nosso organismo, ela é a primeira parte física, defesa física, barreira física, né, do nosso sistema de defesa, porque ela protege os outros órgãos, demais órgãos, contra infecções. Por isso que ela tem que estar sempre limpinha. Por isso temos que tomar banho todo dia. Porque faz parte da higiene de todo mundo tomar 1 ou 2 banhos por dia. O nosso paciente não, ele toma só um banho, ou caso haja necessidade, ele poderia tomar outro banho. Mas, como o banho do leito é um banho complicado, né, para o paciente, é um estresse para o paciente e até para a enfermagem, então a gente dá um banho pelo menos ao dia. Então ela protege contra infecções, né, é a primeira linha de defesa contra infecções e contra agressão aos tecidos subjacentes, né, além de ter importância na regulação da temperatura corporal. O ideal é que esse banho ele seja no paciente que não é cooperativo, que ele não ajuda, que seja realizado por 2 profissionais. Pode ser um enfermeiro e um técnico ou 2 técnicos, né? Mas o ideal seriam 2 para poder fazer
realizar esse banho no paciente, porque senão sobrecarrega muito. Agora, se for um paciente lúcido, né, ele se movimenta pouco, mas ele ajuda, aí pode até ser 2, mas eu aconselho sempre ser 2, e de preferência um casal. Vai acusar de um paciente feminino, né, nunca vão 2 técnicos de enfermagem, para não acontecer nenhum tipo de acusação, como a gente vê às vezes na mídia. Um dia desse nós vimos aí na mídia aí, acho que foi no Quinta Dó, se não me engano, um técnico ser acusado no CTI de abusar de uma paciente. Ele entrou, fechou a cortina do CTI, saiu depois, a câmera mostrou isso, e depois ela acordou, né, e ela falou que foi abusada por ele. Então, para evitar isso, vai tratar, dar um banho de uma paciente a um paciente, sempre a preferência ir 2, e de preferência ir uma técnica e um técnico, para evitar qualquer tipo de comentários ou qualquer tipo de abusos, né? Porque hoje o paciente ele visa muito, né, a ganhar qualquer processo em relação a qualquer coisa. Então nós somos muito visados em relação a isso, porque nós temos um contato muito íntimo com o paciente. Quando eu vou passar uma sonda no paciente, uma sonda vesical, ou fazer uma lavagem intestinal, né, pelo reto ou pela uretra do paciente, eu nunca vou sozinho, porque o paciente ele pode interpretar algum toque meu errado e falar que eu estou abusando dele. Então, por esse motivo, eu aconselho sempre aos técnicos que trabalham comigo, e como eu estou ensinando vocês, a sempre realizar um banho, que for mexer ou for fazer um procedimento em contato com a parte íntima do paciente, nunca vão sozinho. Eu estou sozinho no hospital, tem um acompanhante? Então o acompanhante fica com você lá para poder ver como você está fazendo. E tudo que você for fazer, principalmente na parte íntima, comunica ao paciente, e se tiver lá um familiar, um outro acompanhante, comunica o que vai ser feito. Tá? Isso é muito importante. Nós temos alguns tipos de banho, né? Por exemplo, a aspersão, que é o banho de chuveiro, muito conhecido, é o que a gente faz em casa. Imersão, que é o banho na banheira, muito usado em criança, né? Pediatria, e até a gente também quando vai, né, para um hotel que fica hospedado, uma pousada, que tem aquela banheira, a gente faz nosso banho de imersão. Ablução, que é o banho na banheira ou bacia, em que o paciente, em pequenas porções, ele vai se lavando aos poucos, jogando água sobre o seu corpo. Acredito que muitos já tomaram banho assim, ainda quando criança, né? Aquela bacia, aquele balde, e a gente ia pegando lá com um caneco, né? Uma vasilha, e a gente ia se banhando. E o leito, né? Que é usado muito para pacientes acamados, que é aquele que não consegue se locomover. Mesmo assim, tem que ser realizado esse banho. Independente dele ser acamado ou não, o banho tem que ser todo dia, salvo quando o paciente ele se recusar a tomar o banho. Então, um paciente lúcido e orientado, ele pode fazer a recusa de tomar um banho, de seguir o tratamento, de não tomar remédio. Isso é um direito dele. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que respeitar essa decisão do paciente. Claro que a gente não vai apenas cruzar o braço. Eu não vou tomar banho hoje não. Tá bom, não vai tomar banho não? Então tá bom. Então, fique à vontade. Não, você tem que primeiro tentar convencer o paciente, né? Argumentar com ele, fazer uma barganha com ele da necessidade que ele precisa tomar aquele banho. Se você não conseguir fazer isso, chama um médico, chama um psicólogo, né? Chama um enfermeiro, outro profissional, para tentar convencer aquele paciente de seguir o seu tratamento, tanto tomar medicamentos, né, ou de um procedimento mais simples como que é tomar um banho. Mas se de tudo a gente não conseguir convencer esse paciente, até através de seus familiares, a gente não conseguir convencê-lo de tomar o banho ou de aderir a um tratamento, é um direito que ele tem. Todo paciente tem direito à recusa ao tratamento, tá? Não vamos obrigar ninguém a fazer nada no hospital se ele tiver lúcido orientado. Se ele não tiver lúcido orientado, estiver desorientado, e for um paciente que não responde por si, ele fala coisa com coisa, aí não, ele tem que tomar banho. Alguns cuidados que nós temos que ter na realização do banho. Antes de iniciar o banho, é importante reunir todos os materiais necessários para não ter que deixar o paciente desassistido. Tem pessoas que às vezes vai preparar, reunir o material para dar um banho no paciente, ele esquece alguma coisa, aí às vezes fica incomodando o outro colega, gritando no corredor da porta do quarto para trazer uma bacia, para trazer um lençol, para trazer uma toalha. Então você tem que reunir todo o material, ver tudo que você vai precisar, para não ficar saindo de lá, deixando o paciente sozinho,
ou então ficar chamando teu colega para levar as coisas para você, porque às vezes seu colega está muito ocupado com outros pacientes. Então ninguém está à disposição de ninguém no hospital. Então você tem que ter consciência, ser uma pessoa organizada dentro da sua unidade, para poder reunir todo o material e não ficar oportunando ninguém no hospital, que é a coisa mais chata que tem é o seu colega estar ocupado com o paciente, ou está escrevendo, fazendo uma anotação, e você fica chamando para levar algum utensílio que você esqueceu. Então, para evitar isso, você vai reunir todo o material. O que você vai precisar? O kit de trocar roupa de cama, camisola, fronha, lençol, as toalhas, quando tiver, né? Porque nem sempre isso está disponível em alguns hospitais. Isso falta, às vezes o paciente tem que trazer de casa. Na rede particular é mais fácil ter isso de sobra, mas na rede pública às vezes isso é um pouco defasado, né? Mas dentro das possibilidades, a gente tem que reunir todo o material. Lençol, é um kit que vem lençol, roupa de cama, o traçado, a fronha, as toalhas, o jarro, a bacia, o sabonete, o shampoo, os utensílios de higiene pessoal do paciente, que às vezes a família leva, ou se não leva, você pode estar solicitando que a família leve isso, porque às vezes no hospital não tem. Então, isso são dados importantes. Outra coisa é em relação às portas e janelas que devem ser fechadas para evitar corrente de ar ou frio no paciente. Na base de um paciente idoso, uma criança, né, que é muito fácil de pegar uma infecção respiratória ou resfriado, uma gripe, e com água quente, o ar ligado, né, e a corrente de ar fria que passa por ali entre a janela ou a porta, isso tem que ser evitado. Então, para evitar uma complicação de um resfriado ou uma gripe, a gente tem que se atentar a isso, portas e janelas fechadas. Se for na residência do paciente, principalmente. A água deve ser morna, não quente demais, nem fria demais, porque isso pode causar queimaduras no paciente e ressecamento da pele. Então, antes de botar um paciente, de repente, na cadeira para tomar um banho no chuveiro ou até na cama, você tem que temperar aquela água, né? Uma água morna, de acordo com a temperatura do ano também. Se está no calor, né? E você pode botar uma água mais morninha, mais para frio do que para quente. Se está no inverno, um frio danado, você pode botar uma água mais morninha, desde que essa água não venha queimar a pele do paciente. O responsável pelo banho técnico deve retirar todos os acessórios que possam machucar o paciente e usar principalmente luvas. Então, se você tem aliança, se você tem anel, se você tem relógio, se você tem unhas grandes, isso a gente vai falar lá em laboratório. Porque para a gente trabalhar no hospital, eu não posso ter unhas grandes, eu não posso usar cordão, eu não posso usar piercing invisíveis, eu não posso usar brinco, eu não posso usar anel, aliança. É o único momento que você fica solteiro, né? É onde você tem que tirar alianças, anéis, essas unhas, né? Que às vezes não são de vocês, mas vocês já tem que tirar, ou então tem que cortar essas unhas. Não pode ser unhas grandes, porque isso machuca o paciente. São detalhes que às vezes a gente esquece. Mas para trabalhar na área da saúde, você não pode trabalhar com nenhum tipo de adorno. Piercing, o pessoal fala, eu tenho um piercing pequenininho na orelha. Não pode. Aqueles que não são visíveis, aí você pode até usar, mas aqueles visíveis não pode. Mesmo porque nós estamos falando de proteção contra a infecção. Então você não pode usar nenhum tipo de adorno. Deve ser usado sabonete neutro. Neutro porque às vezes o paciente pode ter algum tipo de alergia, né? Mas se ele não tiver alergia, você pode solicitar à família, pode, né, comprar um sabonete não tão forte, um shampoo, né, desodorante, tudo isso nós temos que usar no paciente, um hidratante. O paciente tem que ficar cheiroso, ele tem que ficar arrumadinho. As toalhas devem ser macias e limpas. Nem sempre isso acontece, mas principalmente em idoso e criança, aquela toalha muito áspera acaba machucando o paciente. E é importante enxugar bem o corpo do paciente. Quando a gente fala dar um banho no paciente, eu estou falando lavar todo o paciente. Você vai lavar o pé do paciente, entre os dedos do pé, entre as interdigitais das mãos, a parte íntima do paciente. Você não pode ter vergonha de fazer isso. Tem gente que está na área de saúde, tem vergonha de mexer no órgão genital de um homem masculino ou de uma mulher. Não pode. Você tem que pegar o órgão masculino, você tem que lavar. Você tem que retrair o prepúcio, que é aquela membrana que reveste a glande do pênis do paciente. Você tem que abrir pequenos e grandes lábios na mulher e você tem que lavar reto do paciente. Só que às vezes o banho que nós temos visto hoje em dia aí, as pessoas esquecem desse detalhe.
E quando eu lavar essas partes, principalmente em dobras, a dobra mamária, né? Você tem que levantar a mama de uma paciente, às vezes idosa, lavar de baixo e secar, porque isso ali vai ferir e, além de ferir, pode proliferar bactérias e fungos. Então, para evitar isso, você tem que lavar todas essas áreas e secar bem. O uso de hidratante de pele após o banho oferece um bem-estar a mais. Então, o hidratante, além de hidratar a pele, né, de ressecamento, você está protegendo também a pele, deixando aquela pele mais macia. É igual você usa o seu hidratante. Por que você usa o seu hidratante? É para que sua pele fique macia. O hidratante também no hospital em um paciente vai deixar essa pele macia e vai hidratar aquela pele, até evitando, né, fazendo uma prevenção de uma futura ferida dessa pele, de uma lesão por pressão, que é muito comum, paciente acamado, ele abrir uma úlcera por pressão dentro do hospital. Não é que deve ser muito comum. Eu não gosto nem de usar muito essa palavra, porque dá a entender que a gente espera que um paciente acamado ele abra uma úlcera, né, uma lesão, que é uma escara, aquelas caras antigas, né, na região do cóccix, da trocanteriana, do calcâneo. Isso não deve ser uma coisa normal para a gente. Isso só acontece por falta de cuidado. Por que um paciente ele abre uma úlcera, né, por estar muito tempo acamado, deitado? Por falta de cuidado. Eu trabalhava com um médico, quando eu era técnico em enfermagem, que ele atribuía o nome das lesões, das escaras, ao nome do técnico. E ele não estava tão errado assim, porque o que causou isso, 90%, né, de chance de culpa é de quem está cuidando. Porque se eu não estou tratando, se eu não estou dando banho, se eu não estou hidratando essa pele com hidratante, fazendo massagem de conforto, se eu não estou mexendo no meu paciente, mudando de decúbito para lá e para cá, eu estou agindo de má fé e até antiético isso, porque eu posso ser até penalizado por isso, colaborando para que abra uma ferida no paciente, na pele dele. O paciente não tem que entrar no hospital e daqui a 15 dias, quando ele sair com uma lesão. Isso não existe, isso dá até processo. Né? É porque a família, às vezes, ela não tem esse conhecimento. Mas se um paciente entrar com a pele íntegra e sair de lá com uma ferida, a família pode muito bem processar. E aí vamos ver quem cuidou desse paciente nesse período. Quais foram os técnicos? Todos têm que responder por isso. Porque houve, de certa forma, um desleixo em relação à higiene e o tratamento que você tem que dar ao paciente. Então, para evitar isso, a gente tem que hidratar, dar um banho, secar e manipular esse paciente na cama. Não é só porque ele está entubado, que ele está em coma, que ele é um objeto que tem que ficar na mesma posição o tempo todo. Ninguém dorme numa posição e acorda na mesma posição, só se você estiver bêbado, que aí muitas vezes você acorda assim. Mas fora isso não, você deita numa posição e acorda em outra. E por que o meu paciente que está lá doente, que ele está lá em coma, que ele está sedado, eu tenho que deixar ele a noite toda na mesma posição? Isso é um crime, né, contra uma pessoa. Eu tenho certeza que ninguém de nós queríamos que isso acontecesse a um familiar nosso. Então, trata seu paciente como se fosse o teu pai, tua mãe, teu filho. Porque assim nós vamos oferecer ao paciente uma assistência digna, uma assistência humanizada. As roupas que o paciente irá vestir devem estar limpas. Toda vez que eu dou um banho no paciente, eu tenho que trocar a roupa de cama e roupa dele. O camisola, o roupão que ele usa no hospital, assim como o fronha e as toalhas, tem que ser trocadas. Lembrando que as roupas de cama que você for botar limpa, tem que ser bem esticada. Não pode deixar aquela roupa de cama enrolada, com rugas, com dobras, porque isso acaba também sendo uma brecha, um caminho para poder abrir uma lesão nele. Então as roupas de cama têm que ser bem esticadas. O banho deve seguir a seguinte sequência. Eu tenho que lavar primeiro o couro cabeludo, a cabeça do paciente, o rosto do paciente, membros superiores, que são os braços, o tronco do paciente, que é o tórax, barriga, membros inferiores e as costas. Eu não sei se vocês observaram que eu pulei a parte íntima aqui. Então a sequência do banho, né, de um paciente acamado, principalmente, tem que seguir de cima da cabeça até os pés, pulando a parte íntima. Existe uma regrinha que é assim: o banho tem que ser céfalo-caudal ou céfalo-plantar, ou seja, da cabeça aos pés. Tem que ser da parte menos limpa para a parte mais contaminada, da parte menos limpa para a mais suja. Então, o que eu considero mais suja no paciente e possivelmente mais contaminada? A parte íntima dele. Então, a parte íntima do paciente em todo o banho que você for dar tem que ser a última coisa a ser lavada.
Então você vai lavar a cabeça do paciente, os braços do paciente, dando sequência vai lavar a cabeça, o rosto, né? Os braços do paciente, que são membros superiores, abdômen do paciente, vou pular a parte íntima e vou para as pernas e pés. Depois eu vou fazer lá a parte íntima da frente, sempre trocando de luva. A partir do momento que você toca na parte íntima do paciente, você tem que trocar a sua luva. Pelo amor de Deus, não vão fazer parte íntima com a mesma luva e daqui a pouco está fazendo uma higiene oral no paciente. Não pode ser assim. Quando você tocou na parte íntima do paciente, no órgão genital, você tem que trocar de luvas, tá? Então, num banho você vai gastar aí pelo menos, talvez 3 a 4 pares de luvas de procedimento. Aí vou passar para a parte de trás, o dorso do paciente, vou lavar a nuca, as costas do paciente, vou pular a parte íntima e vou, de repente, novamente lavar a parte das pernas, que de repente na frente não deu para lavar direito. E, por fim, a parte íntima do paciente. Então, esta é a sequência, e essa sequência não pode esquecer, hein? No momento de vestir o paciente, coloque a roupa, primeiramente, do lado de menor movimentação. Isso facilita muito para a gente e para o paciente. E para despir, faça também ao contrário. Então, sempre vai ser a parte menos movimentada que ele tem, de fazer movimentação, depois, então, a parte de maior movimentação. Se tiver dificuldade para executar a tarefa, peça ajuda de um profissional, mas não deixe de fazer a higiene correta no paciente. Muitas vezes o paciente, igual eu falei no início, essa higiene, esse banho, tem que ser com 2 pessoas. Alguns tipos de higiene que a gente tem que se atentar, porque às vezes o pessoal pensa que dar banho no paciente é só o corpo do paciente. Aí esquece da parte da boca, a parte oral. Então eu vou ter que fazer higiene oral no paciente. O paciente não tem prótese dentária, você vai ter que lavar a gengiva do paciente com uma espátula, com uma gaze. Vai usar um antisséptico bucal. Se tiver condições, ele vai fazer o bochecho, mas não tem que deixar de fazer. Higiene oral do paciente entubado, tem como fazer? Com certeza. Eu já escovei dente do paciente entubado no CTI, com uma escova, creme dental e tudo isso. Então, só faz aquele profissional que ele é preguiçoso. Infelizmente, existe isso. Então, se eu vou fazer uma higiene oral no paciente entubado, se ele está entubado, eu posso, com certeza, realizar a higiene oral do paciente. Devo, né? Eu tenho por obrigação fazer. Porque um tubo na boca, o paciente de boca aberta, resseca, fere, criam feridas por conta daquele ressecamento. E toda vez que eu fizer a higiene oral, eu tenho que passar uma manteiga de cacau, um óleo para poder lubrificar esses lábios, essa língua do paciente, porque o tubo, infelizmente, né, é uma parte benéfica para o paciente que precisa respirar através de aparelho, mas ele resseca a cavidade oral. Então, quando eu for fazer a higiene, após a realização da higiene, eu tenho que passar um lubrificante na boca do paciente. E às vezes esse lubrificante não tem que ser só após a higiene oral, não, tem que ser sempre, tá? E uma coisa importante, eu já cansei de perguntar isso em prova, eu já perguntei assim, quantas vezes você faz a higiene oral no teu paciente? Tem gente que colocou uma vez, olha que coisa. Aí eu perguntei assim, você faz higiene quantas vezes por dia? Ela respondeu 3, eu falei, então seu paciente tem que ser a mesma coisa, né? Sempre após as refeições é o horário de fazer a higiene no teu paciente. Higiene da prótese dentária tem que fazer? Com certeza. Paciente que não consegue se movimentar, está apresentando certa dificuldade, você vai retirar a prótese dentária, você vai escovar aquela prótese no lavatório, vai fazer a higiene da gengiva, né, e depois então colocar essa prótese dentária no lugar novamente. O que eu vejo hoje em dia é que algumas pessoas tiram a prótese dentária, escovam lá bem mesmo, mas colocam no lugar. Aí o cara acabou de fazer uma refeição, está com a boca toda suja, retirou a prótese, lavou tudinho e botou no lugar. E o resíduo que fica lá dentro lá? Então, toda vez que eu for fazer uma higiene da prótese dentária, eu tenho que retirar a prótese, fazer a higiene lá, fazer um bochecho e depois então colocar essa prótese dentária, né? Pelo amor de Deus. Higiene íntima, vai fazer a higiene íntima. Tudo isso aqui eu posso fazer durante um banho. Mas às vezes vou passar uma sonda vesical, tem necessidade de fazer uma higiene íntima no paciente. Então, se houver um procedimento, se tiver uma cirurgia, né, na parte íntima, então você vai fazer uma higiene íntima à parte, além do que você já fez na higiene, porque quando eu dou um banho no paciente, a gente lava o paciente todo, por inteiro. Ninguém deixa a parte íntima para depois. Então, quer dizer, para outro dia ou para outro horário. Lava-se naquele horário. Salvo quando tem que fazer um procedimento, que aí você tem que lavar novamente, fazer a higienização da parte íntima. Higiene dos cabelos, eu posso estar fazendo higiene dos cabelos no paciente, não digo todo dia, mas se
Se for um paciente com cabelo muito longo, né, que às vezes acontece, você pode lavar pelo menos 3 vezes por semana ou 2 vezes, mas se for cabelo curtinho, é bom lavar todo dia, tá? Isso evita ter caspa, né? Muita oleosidade, ficar fedendo, com odor, então é importante você sempre fazer a higiene dos cabelos. Tratamento das pediculoses, que são piolhos. Existem medicamentos que a gente vai usar dentro do ambiente hospitalar e também as toucas, tá? Toda vez que o paciente tiver com pediculoses, que são piolhos, você como profissional usa também uma touca. E o paciente, após você cuidar, após lavar o cabelo, após aplicar algum medicamento para pediculose e lentes, né, você vai usar também a touca no paciente, para evitar aí a proliferação. Isso a gente vai ver também na prática lá no laboratório, o banho, como que é feito esse banho, né, com algodão, com água morna, né. Atadura e bandagem, né, é a maneira de você fixar uma parte do corpo do paciente, né, fazer um curativo, né. Então você vai às vezes usar uma bandagem, fazer uma atadura para fazer uma bandagem. Então a bandagem é uma faixa de gaze de algodão, outro tecido como pano de linho ou de lã, que é usado para cobrir uma parte do corpo que pode ser ferida por várias razões, machucado, né, quebrou, fez aplicações de varizes, então é necessário colocar aquela atadura ali. Atualmente, seu uso mais frequente é o de cobrir lesões cutâneas, né, feridas na pele, imobilizar lesões de osteoarticulares e tratar lesões músculo-esqueléticas, né, quebrou, deu um inchaço, uma dor muscular, a gente então vai fazer isso. Então existem alguns tipos de ataduras e bandagens, que é circular, que é espiral inversa, em 8 e recorrente, que não tenho como eu mostrar aqui para vocês. Só essa imagem aqui, ó, para a gente ter ideia. Deixa eu pegar aqui uma caneta, né? A circular, que é muito usado nessa região aqui, ó, do antebraço, do punho, né? A em 8, que é muito usada assim em uma união de uma articulação com o outro, é o braço, né, com o antebraço, o joelho, com a coxa, com a panturrilha. A recorrente, ou então capacete, que é usado na cabeça para cirurgias, algum trauma. Essas são as mais usadas. Não é muito importante você agora se ligar a isso aqui, tanto é que isso aqui eu coloquei bem pouquinho, porque isso aqui só vão mexer mesmo, só vão lidar com isso aqui quem trabalhar na parte de ortopedia, né? Que aí até o próprio técnico, se tiver um paciente internado que ele fez uma cirurgia ortopédica, né, ou ele quebrou alguma parte do corpo, fraturou, o próprio técnico ou o próprio médico ele vai subir para fazer o curativo lá, né, com essas ataduras. Eu vou usar muito, né, uma atadura circular, por exemplo, para cobrir uma lesão, né? Não quero usar o esparadrapo, o micropore naquela ferida no braço ou da perna. Eu posso fazer então uma atadura, uma bandagem com atadura circular. Uma punção venosa de uma criança, eu preciso pegar uma veia de uma criança, é muito usado, né? Porque se você usar um esparadrapo micropore naquele bracinho da criança com aquele gel, com aquele scalp para furir o soro, ele pode arrancar. Então você usa para cobrir a atadura, a gente usa da forma circular, para cobrir aquela punção. E até em idoso também, que está desorientado, a gente usa, né, esse tipo de bandagem que é circular. Então, pessoal, basicamente, né, essa semana só tem isso mesmo, né? Terminando a apostila aí de higiene e atadura, e a gente vai ver isso aí lá no laboratório. E essa semana eu preciso que vocês memorizem essas fórmulas aqui. Eu escrevi errado lá em cima, lá, ó, fórmulas de cálculos. Troquei lá, tá? Desculpe aí. Fórmulas de cálculos para memorizar. De gotejamento de soro, medicações, né, de soro. Então você vai memorizar aqui, ó, para a gente adiantar, volume dividido pelo tempo. Toda vez que tem um V em uma fórmula, significa volume, significa ml. E o T significa tempo. Esse tempo pode ser horas ou minutos. Esse 3 que está aqui, ó, é uma constante da fórmula que não muda, né, faz parte daquela fórmula. É como se fosse a equação do segundo grau, que nós aprendemos lá, que tem os seus números. É uma constante. Gotas por minuto, olha aqui, ó. Volume é o V, vezes 20, 20 é uma constante. E o T é o tempo. Quem é o tempo num problema? É a hora, são as horas ou os minutos. Mesma coisa aqui, ó. Volume dividido por tempo. V, quem é V? Volume, quem é o T? É
a hora, o minuto. E aqui também é a mesma coisa. As letrinhas que se encontram aqui é que a gente vai substituir por aqueles volumes que estão em um problema, que a gente vai ver isso na sala de aula, tá bom? Não fique preocupado com isso, porque vocês vão aprender, vocês vão ver que é muito fácil isso aí, mas eu preciso que vocês memorizem isso aí, porque se você memorizar, fica mais fácil, a nossa aula rende mais. Agora, se você não memorizar, fica difícil, tá bom? Lembrando que lá, quando você aprendeu, que o traço aqui dessa fração aqui é divisão, tá? Você tem que saber dividir, porque em cálculo você não pode usar calculadora, nem do celular, nem calculadora nenhuma. Eu até deixo numa prova usar calculadora, não no celular. Mas se você for fazer uma prova para concurso, você tem que fazer de cabeça. Então, não pode usar calculadora. Então, isso aqui, se eu fosse falar essa fórmula aqui, eu ia falar volume dividido pelo tempo vezes 3. Volume dividido pelo tempo. Sempre o traço é a divisão. É bom frisar isso, porque às vezes tem alguns alunos que eles esquecem, né, sobre divisão, essas coisas todas. Eu não posso voltar a ensinar divisão nem multiplicação. Isso aí você tem que saber. Já vou entrar direto nessas fórmulas aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Desculpe o erro de trocas de palavras, de letras lá em cima, ó, na fórmulas, tá? E essa semana não vou deixar tarefa para vocês, tá? Não vai ter tarefas, eu vou deixar para vocês estudarem, porque no retorno, na última semana de abril ou na primeira semana de maio, que assim eu espero, ou em outra data que determinar o nosso governo, a gente vai realizar a prova e recebimento das tarefas de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até espero o retorno, né? Se Deus assim quiser.